Marcos, seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Tudo bem, paz de Deus com todos. Ô, Amém. Michael, Sim. eu sou a favor de crítica, né? Inclusive a mim, eu sou a favor de crítica. Eu só não sou a favor, ô, Michael, quando se fala algumas inverdades, aí eu não sou a favor. Ou Quais meias são? verdade, ou meias verdade, que meias verdade foi a forma que o diabo usou, né, lá no Jardim do Éden, depois usou na tentação de Jesus, e que nem, por exemplo, na hora que você falou aí da Santa Ceia, que a Santa Ceia foi mudada por causa de processo, não é verdade. A não Não é? ser que, não é, a não ser que você consiga mostrar o processo na live. Elação não é bacana, é ruim, entendeu? Que nem, por exemplo, antes de eu pegar e levantar uma conversa a respeito de uma instituição, a respeito de uma pessoa, eu tenho que levar alguma coisa que seja de fato, né? Que nem, por exemplo, a respeito da salvação. Para mim, a salvação está em Cristo Jesus. Eu sirvo a Deus na congregação, mas a salvação para mim, eu sou igual os berianos. Quando alguém está pregando, eu estou conferindo se a pregação está certa ou não está. E se a pregação estiver errada do pregador, eu vou fazer a minha filtragem para que eu possa melhorar, né? Eu entendendo a palavra. E de forma alguma, né, eu vou levantar algum tipo de conversa que saia fora do que realmente é. Que nem, por exemplo, aqui nessa live, né? Você citou aí alguma coisa a respeito do que o irmão falou a respeito das obras. A salvação, ela não é pelas obras. Cristo alcançou nós. O Senhor falou, vinde como estáis. Mas ele falou também, mas no contexto, é que a gente não deve permanecer da forma que a gente veio. De tanto que está escrito assim: tiveram as suas vestes embranquecidas no Apocalipse e os embranqueceram. Então, ou seja, até o dia que eu desci nas águas do Santo Batismo, como uma confissão de fé no Senhor Jesus, eu carregava algumas marcas. A partir do momento que eu desço nas águas do Santo Batismo, Cristo pagou os meus pecados e deu para mim a condição de se tornar uma nova criatura. Então, aqueles pecados que eu cometia, aqueles erros que eu cometia, né, eu tenho que evitar cometer eles, porque mesmo depois que a gente desce nas águas do Santo Batismo, a gente continua errando, continua pecando, sim, né? De tanto que no Apocalipse, no 22, está escrito: ficarão de fora os que mentem, ficarão de fora os que amam a mentira, os idólatras, os feiticeiros, fornicários, né? E esse ficar de fora é uma coisa que não cabe a mim julgar quem vai ficar de fora e quem não vai. Porque eu não morri na cruz por alma de ninguém. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus, que morreu pela minha alma, pela sua alma. Então, eu não posso olhar para o outro e falar, não, você não tem salvação, né? Mas a palavra também fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outro ponto fala, da forma que a gente julgar alguém, a gente vai ser julgado. As pessoas, elas têm a facilidade de julgar, mas dificilmente elas vão olhar no espelho e começar a enxergar nelas o defeito, o erro. Porque é mais fácil eu enxergar um erro teu do que eu sei enxergar um erro seu, ou eu enxergar um erro meu, né? A gente reconhecer que a gente que nem ó, na parte aí que ele fala do mal vai sair de nós, né? Ou nós vamos sair do mal. Tá escrito também, fugir do mal, ó, apartar do mal e da aparência do mesmo. Tá escrito, né? Fugir do mal e ele fugirá, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Mas a gente, depois que a gente aceita o Senhor Jesus, recebemos o Senhor Jesus, nós devemos nos tornar nova criatura. Entendeu? O compromisso do Senhor Jesus com nós é vida eterna. A de fidelidade é nosso. Agora, isso aqui, ó, o que eu estou falando aqui agora para você aqui, é que eu tenho compromisso com o Senhor Jesus de me consagrar cada vez mais, ser um melhor pai, ser um melhor filho, ser um melhor amigo, ser um melhor irmão, ser um melhor vizinho, ser um melhor colega de trabalho. E isso daí está em mim. A forma, muitas das vezes tem gente que não tem franqueza para anunciar o evangelho, mas
Você falou uma frase aí a respeito de Cristo habitar em nós, e Cristo habita em nós mesmo, né? E quando Cristo habita em nós, eu vou tratar o Michael com respeito, com hombridade, vou tratar as outras pessoas que estão do meu lado com hombridade. Eu vou cobrar muito, mas sabe quem que eu vou cobrar muito? Eu não vou cobrar muito do filho do meu vizinho, do filho dos irmãos, eu vou cobrar do meu filho. Eu não vou cobrar muito da esposa do outro, eu vou cobrar da minha esposa. Porque assim como ela pode cobrar de mim, né, na condição de esposo, eu também posso cobrar dela, por exemplo, alguma coisa. É lógico que eu não vou impor, colocar ela numa situação vexatória, humilhar ela, agredir ela de qualquer forma que seja, mas assim, ó, ela pode olhar para mim e falar, Marcos, isso que você está fazendo não está certo, você precisa melhorar. E outra pessoa, uma criança pode olhar para mim e falar, isso que você está fazendo não está certo, você pode melhorar. E eu posso melhorar se eu quiser, só que eu tenho que entender que eu tenho que querer melhorar. Agora, quando eu não quero melhorar, não adianta. Que nem, por exemplo, eu vejo, às vezes, em alguma situação, pessoas que realmente estão totalmente fora do que a Escritura recomenda. Que nem a Escritura recomenda em Timóteo que o homem, para ser apresentado para o ecobispado, tem que ser apto a ensinar. A pessoa que ela não tem aptidão para ensinar, ela não pode estar na frente do povo. Ela tem que ter aptidão, ela tem que ter conhecimento para poder ensinar, entendeu? Então, é tipo assim, ó, generalizar não é legal, porque tem muito ancião que tem o dom de Deus, ancião que tem franqueza, que tem conhecimento, que sabe como se portar diante do povo, que tem conhecimento bíblico, não é conhecimento imaginário nem experiência de vida, é conhecimento bíblico. Tem muito ancião que tem conhecimento bíblico, assim como tem muito cooperador que tem conhecimento bíblico, como tem muito cooperador jovem que tem conhecimento bíblico. Sabe qual que é o problema? É que esses daí, eles não vão parar nas lives, eles não vão parar nos vídeos para ser feita uma análise. Então, a análise, ela é legal. Para mim, é que nem eu falei, quem prega não tem que ficar bravo porque foi feita uma análise na sua pregação. E se ele errou em alguma coisa, tem que reconhecer que errou e procurar melhorar. Porque enquanto nós estivermos aqui na Terra vivo, a gente pode melhorar alguma coisa, a gente pode mudar alguma coisa. Tem coisas que eu não concordava há 20 anos atrás e que hoje eu olho de outra forma. Tem coisas que eu achava que há alguns anos atrás estava correto e hoje eu olho de forma diferente. Eu amadureci em algumas coisas. Então, nós temos que ser que nem a água. A água é flexível. Você pega a água, ela está dentro de uma jarra. Ela dentro da jarra, ela tem formato de jarra. Mas a hora que você pega ela e coloca ela no copo, ela pega o formato do copo. E assim sucessivamente, né? E nós temos que ser assim. A gente tem que ser maleável, a gente tem que saber entrar, saber sair, saber se portar, como tratar as pessoas, né? E é isso. A respeito, que nem o batismo, para mim, ele não salva, mas ele é uma forma de confissão de fé. Ele é uma forma de profissão de fé, né, que a gente faz ali. A gente confessou que nós recebemos o Senhor Jesus. A palavra fala assim, todo que crer e for batizado será salvo. Agora, o que acontece? Não é só o batismo. Aí, o apóstolo Paulo falou assim, ó, mostra para mim a sua fé sem as suas obras, que eu mostro para você a minha fé pelas minhas obras. E não é que o apóstolo Paulo estava neutralizando o Cristo nele, porque mas ele falava, eu tenho obra da fé. Porque a fé é o que liga nós em Deus, é o que liga nós em Cristo, né? Em outro ponto, ele falava assim, a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas eu amo o Senhor agora aqui, daqui a pouco eu tô xingando. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, mas eu odeio o meu irmão, não gosto do meu irmão, não gosto do meu vizinho, não gosto do meu parente, não gosto do outro que tá fazendo as coisas erradas. Até alguém comentou alguma coisa a respeito. Falou, olha lá onde está o teu senhor lá, ó, no meio dos pecadores lá, dos que faz as coisas erradas. O senhor Jesus falou, quem precisa de médico? Quem está doente ou quem está são? Pode falar, Michel. Primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Inclusive, uma das últimas pessoas, né, que eu recebi da CCB aqui no meu canal, não sei se você acompanha o Júnior Refletir em Cristo. Sim, eu acompanho, sim, eu vejo alguma coisa, sim. O Júnior, ele era porteiro na congregação.
Sim. E um dia ele entrou aqui na live aqui revoltado. Quando eu falo revoltado, não estou falando no mau sentido, tá? Eu estou falando assim, que ele viu que eu estava criticando e tal, e ele entrou do mesmo jeitinho que o seu, respeitoso, colocou seu ponto de vista e tal. E no término do diálogo, o Júnior, a gente continuou sendo amigo, até hoje a gente é amigo, e o Júnior abriu um canal dele lá e está fazendo o trabalho dele lá. O ponto aqui, Thiago, é que você trouxe bastante coisa, você tomou fôlego para falar, entendeu? E normal, cara, normal. Você tá fazendo a sua defesa, certo? Thiago, esse perfil aqui é seu, certo? Marcos, Desculpa, Marcos, desculpa. Marcos, esse perfil aqui é seu. Isso. Você tem um perfil chamado Palavra CCB. Você tem dois perfis. Você tem um chamado Marcos e o outro Palavra CCB, é isso? Não, não. Marcos é o meu nome mesmo. Tá, beleza. Então, Marcos é o seu nome. Então, você colocou aqui nesse comentário, você colocou assim: isso não é verdade que você falou a respeito da Santa Ceia. Mostra o processo. Tá. Ô, Marcos, se eu provar para você que a Santa Ceia ela foi alterada por causa de processo, você me pede perdão publicamente? Se você mostrar o processo, sim. Porque não. Assim, ó. Se eu mostrar a prova. Peraí, só um minutinho. Se eu mostrar a prova pra você, você me pede perdão publicamente? Não, você vai querer mostrar um vídeo que o irmão falou alguma coisa e não é verdade. Eu vou falar pra você o porquê que não é. Calma. Eu vou mostrar o áudio do ancião, o áudio. Sim, você pode mostrar, mas eu vou falar pra você o contexto. Porque eu tive antes da pandemia, já havia uma discussão, Michel, a respeito da Santa Ceia. Porque o que acontece? O vinho, ele é bactericida e fungicida. Então, ou seja, ele não transmite doença na hora de participar do cálice ali. Não, mas não é o vinho, é o cálice. Sim, é o cálice. Sim. Aí, antes da pandemia, estava definido que haveria mudança antes da pandemia. Então, algum irmão desinformado, eu não sei que irmão foi esse que gravou o áudio, mas desinformado, coincidiu de que quando veio a pandemia, foi colocado, foi introduzido, mas seria introduzido de qualquer forma antes disso, porque já era um assunto que estava sendo discutido. Isso eu estou falando, isso é fato, ô Michael. Eu tô falando... Posso colocar o áudio? Pode pôr. Licença, rapidinho, só um instante, por favor, peraí. Entendimento da Santa Ceia, e que a Santa Ceia estão sendo realizada já no sistema novo, que é tomado no copinho. Essa fala aqui é do Cláudio Marsola, ex-presidente da CCB. Só um minuto. Isto, irmãos, foi uma benção muito grande para a Irmandade, esta maneira de servir. Se não houvesse essa guia de Deus de se servir em copinhos individuais, certamente não poderíamos tomar a Santa Ceia. Se não tivesse essa guia de Deus, olha só, se não tivesse ele chama de guia de Deus, tá? Se não houvesse essa guia de Deus, certamente não tinha como tomar Santa Ceia. Só mais um instante, vou deixar o áudio correr, tá certo? Então, o Marcos, ele está colocando que já havia uma negociação para poder mudar e assim por diante. Só que o próprio ancião, ele está dizendo aqui, ó, não. Se não houvesse essa mudança, não tinha como fazer a Santa Ceia. Por quê? Porque o entendimento era continuar com o único cálice, certo? Se não fosse pelo único cálice, não tinha Santa Ceia. Continuando. Mas como Deus preparou nos copinhos individuais, eu creio que ainda tem algum que resiste. Mas os que resistem deviam apresentar isso aqui. Apresenta o teu argumento dentro da palavra para o irmão dizer que é contra. Pode dizer que é contra, mas dentro da palavra. Porque a palavra nos dá toda a condição de servir a Santa Ceia em copinhos menores. Aqui, aí ele está dizendo que a palavra nos dá toda a condição, mas por que eles não fizeram igual a Assembleia de Deus
desde 1911 em servir em copinhos individuais? Por que eles submeteram o povo da CCB a passar mais de 100 anos tomando num cálice único e transferindo bactérias e vírus para as pessoas? Por quê? Porque eles têm no pensamento de que, não, Deus santifica o cálice, Deus guarda aquelas pessoas. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Além de ser favorável à saúde e muitos males que poderiam sobrecarregar uma... Tá aqui. Além de ser favorável à saúde, ou seja, o cálice único não era favorável à saúde. Agora, o copinho, ele é favorável à saúde e aos males. Como outras contaminações, e como nós éramos já criticados. Ou seja, ele está deixando claro aqui que o cálice único, ele transmitia vírus, bactérias e doenças. E aí, mais um instantinho, por gentileza. Só que ele está deixando claro que agora não. Pelo copinho já não tem mais essa possibilidade. E ele está deixando claro que eles já eram criticados. Eu não terminei o áudio, mas pode falar. Sim, mas é isso que eu ia falar. Ó, quando você fizer um ponto de vista, dá para mim também, para mim não perder a linha de raciocínio. Que nem, por exemplo... Não, é porque eu já deixei você mais de 10 minutos falando. Eu não parei você. Não fiquei 10 minutos. Eu não fiquei 10 minutos, não. Não fiquei 10 minutos, não. Não fiquei 3 minutos. Não, eu sei, mas eu não interrompi você em nada. Não, sim, mas eu só tô falando, porque senão não tem como contra-argumentar. Que nem, por exemplo, você passa o áudio, aí você faz sua análise. Calma, aí, quando chegar lá na frente, aí eu tenho que responder. Como que eu vou responder? Já passou um monte do áudio. Marcos, mas você, por exemplo, no seu argumento, você trouxe um turbilhão de vários outros argumentos. Não foi só esse da Santa Ceia. Sim. Entendeu? Você trouxe um turbilhão de argumentos. É porque eu tô segurando só apenas um. Sim. Tá certo? Deixa eu terminar esse um primeiro. Quando terminar, você pode fazer anotações e no final você pode colocar o seu ponto de vista, normal, tranquilo. Tá? Vamos lá, ó. Pelas autoridades do governo. Aqui, ó. A CCB era criticada pelas autoridades do governo. E também irmãos nossos. Ou seja, a Congregação Cristã do Brasil era criticada pelas autoridades do governo, pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela era criticada por outros órgãos e também criticada pelos irmãos da própria CCB. Vamos lá. Conhecedores das moléstias que podem ter contaminação. Irmãos infectologistas, irmãos da ciência, criticavam a Congregação Cristã no Brasil, que sabiam que transferia moléstia para as outras pessoas. Olha o perigo que a Congregação Cristã no Brasil deixou os fiéis passar por mais de 100 anos. E aí, no final da Santa Ceia, ao longo do próximo mês, eles iam falar assim, porque Deus passou no seu jardim e recolheu a sua rosa. Sabe-se lá o porquê, né? Mas vamos continuar. Então, entraram na justiça e foram perante o juizado com uma liminar para tomar a Santa Ceia em cálice individual. Entraram na justiça para tomar a Santa Ceia em cálice individual. Tá certo? Então, eu estou aqui, nesse exato momento, desmentindo o caro irmão Marcos, porque ele colocou aqui, ó, isso não é verdade, que você falou a respeito da Santa Ceia. Mostra o processo. O próprio ancião ex-presidente, ele próprio está dizendo aqui que entraram na justiça, entraram com processo e eles conseguiram, via liminar, a não participar da ceia via cálice único. Por quê? Porque transferia moléstias, doenças e assim por diante. Pode falar, irmão Marcos. Ô, Michael, aí tá se falando a respeito de uma pessoa individual que entrou com processo para poder tomar a Santa Ceia, não para que fosse generalizado, para que a pessoa não tomasse. Assim como também, você citou aí a respeito da OMS. Eu acredito que não tenha nada a ver com a OMS. Pode ter sido os órgãos de saúde, algum órgão de saúde, em alguma cidade específica, em algum lugar específico, no Brasil, do Brasil, não a nível internacional. Isso não é verdade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Respeitosamente eu tô falando isso aqui, viu? Não, com todo respeito. Vamos lá. Porque, desculpa a expressão, isso está parecendo negacionismo. Se você pegar nesse exato momento um infectologista e você falar para o infectologista, ô infectologista, eu tô com esse copo aqui em mãos e eu tenho 50 pessoas aqui, eu tenho uma água aqui. Se eu pegar esse copo e beber e passar para todas as pessoas poder beber nesse mesmo copo, qual a probabilidade de passar vírus, bactérias, moléstias para essas pessoas? Lógico, O infectologista ele vai falar que sim, vai transferir. Sim. Agora pergunto eu para você, irmão Marcos. Você que é uma pessoa leiga na área, você não é infectologista, você não sabe da ciência. Você está dizendo que a CCB estava correta nisso? Não estou falando a respeito da correta. Eu só falei o seguinte, que a Santa Ceia ela não foi mudada por causa de um processo que foi entrado que obrigou a igreja a fazer isso. Esse processo pode ter acontecido sim, alguma pessoa ou outra ter entrado com um processo para que ela não tomasse a Santa Ceia da forma que era servida. Não, meu irmão, deixa eu te mostrar rapidinho, desculpa te cortar. Sim. O que aconteceu? Essa fala aqui, irmão Marcos, essa fala aqui foi dita, sabe quando? Foi na pandemia. Na pandemia, sim. Quando as igrejas se fecharam, a congregação passou 2 anos sem servir a Santa Ceia. Por quê? Porque saiu uma notícia da OMS dizendo que não era para poder tomar bebidas, qualquer tipo de bebidas, em um copo único, era para tomar em copo separado, porque isso transmitia. E aí, as pessoas começaram a pressionar o ministério, dizendo, não, vocês não têm como servir a Santa Ceia. Então foi feita uma pressão, não só do governo, da OMS, mas uma pressão também da Irmandade para não tomar num cálice único. Isso aí a gente precisa entender. Quando você fala para mim assim que foi uma única pessoa, tudo bem. Numa época de não pandemia, foi uma única pessoa. Mas aqui eu estou dizendo que foi numa época de pandemia. Foi uma pressão popular. Só uma observação, eu estou falando isso aqui, não é como leigo a respeito da causa, não. Estou falando como alguém que eu participei de reunião que foi falado a respeito disso. Antes da pandemia, alguns meses antes, já se tratava a respeito dessa possibilidade. Então, seria implantado. A pandemia, quando surgiu a pandemia, o assunto já vinha sendo discutido antes da pandemia. E o que aconteceu? Realmente, para você ter uma ideia, a igreja, na época da pandemia, ela fechou primeiro do que tudo, foi o primeiro órgão, né, a primeira igreja no Brasil que fechou, que parou quando começou a pandemia. E antes da pandemia já vinha sendo discutido. Então, ou seja, pode ter tido algum problema sim, em algum lugar, e por esse motivo já se discutia sobre. Na pandemia tinha recomendações que não era para mim na casa do parente, não era para o parente vir na minha, não era para a gente fazer visita, de tanto que os cultos foram suspensos por esse motivo. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que não houve um processo para poder parar, né, no modo geral. Pode ter havido um processo de alguém que falou, não, eu me recuso a tomar a Santa Ceia no cálice onde todo mundo bebe. E está correto, a pessoa não está errada. Você entendeu? Agora, o que acontece? É flexibilidade. O ministério ele tem que ser flexível. Por que flexível? Porque não vamos falar assim, falar de uma forma bem simples, que é o meu jeito também simples de falar. Um exemplo, vamos entender que eu fosse um ancião, né? Ou fosse um cooperador oficial, e alguém chegasse em mim e falasse, irmão, eu não me sinto confortável de tomar a Santa Ceia no mesmo cálice que todo mundo. Não tem como, irmão, arrumar um copinho para mim tomar? Se eu sou uma pessoa flexível, o que eu faria? Tá bom, vamos fazer dessa forma. Eu sou flexível, a pessoa está participando do mesmo da mesma Santa Ceia, do mesmo cálice, não muda nada. O que acontece é que muitos não têm flexibilidade. E por não ter flexibilidade, chega ao ponto de pessoas, às vezes, ter que abrir processo para poder pedir uma coisa que ela entende que é um direito dela. Você vê, né? Os anciães da Congregação Cristã no Brasil, eles dizem que que a CCB é a moeda verdadeira e as demais são todas falsas, porque na congregação existe revelação, né? Então, eu passei 25 anos na congregação ouvindo exatamente isso. A congregação aqui, ela tem o Espírito Santo. Deus revela para nós as coisas, lá não, eles têm o estudo, eles têm a letra.
Então a congregação passou mais de 100 anos e Deus não revelou para eles a pandemia, e Deus não revelou para eles que eles teriam que mudar o cálice único para o cálice individual, porque eles sofreriam no futuro algum processo. Então Deus não revelou nada para eles. Entendeu? Então eles sabendo que a ciência estava certa, eles sabendo que as pessoas pegam doenças infecto-contagiosas utilizando de um cálice único, eles não se preocuparam pelo bem-estar e da saúde das pessoas, mas se preocuparam com a sua própria doutrina, colocando vidas em risco. O que você acha disso, irmão? Ô, Michael, para mim, igreja, fé, palavra, é para salvação de alma. Não é para comprar carro, casa, não é para arrumar um bom emprego. Servir a Deus, frequentar uma igreja, é para você aprender como ser melhor servir a Deus para a salvação da alma. Entendeu? E assim, a respeito de saúde, revelação é vida eterna. O Senhor Jesus falou, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, todo que crer e for batizado será salvo. Essa foi a missão do Senhor Jesus. Agora, o que acontece, Michael? A gente não pode pegar todo mundo e colocar dentro do mesmo balaio, porque assim, eu até comento, né, aqui na minha região, por exemplo, minha região, graças a Deus, tem uma irmandade sadia, um ministério sadio, tem dificuldade, alguns têm, entendeu? Tem alguns que tem, que às vezes acaba tropeçando em alguma coisa, mas o Senhor também falou, o Senhor Jesus falou que aquele que não tropeça em palavra é perfeito. Então, às vezes, alguém cometeu um agafe, errar, trocar um nome, alguma coisa simples, normal. O que não pode é mudar o sentido do que está escrito. O que não pode é tirar fora do contexto o texto, entendeu? Mas no demais, que nem, por exemplo, Deus vai virar teu cativeiro, e você vai mudar o que na vida do cristão? Vai mudar nada. Deus vai abrir uma porta na sua vida, e você vai mudar o que a respeito da salvação? Nada. Agora, o que muda a respeito da salvação é a gente servir a Deus, né? Com coração puro, servir a Deus conforme o Senhor Jesus falou, dos 10 mandamentos, que foi resumido em 2, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, e isso é o que vale. O resto vamos falar assim, o resto a gente vai lutando para melhorar. É resto, que nem financeiramente, se eu não trabalhar, minha vida financeira vai ser ruim. Se eu não cuidar da minha casa, meu casamento acaba. Então, cada coisa, as pessoas têm que entender que quando a gente fala de fé, fala de salvação, de vida eterna, a gente não tem que ir na igreja para buscar a palavra para poder comprar carro, para poder comprar casa. A gente vai buscar a palavra para a vida eterna. Eu vou ouvir a palavra. E na igreja eu vou para adorar a Deus. Eu ouço a palavra para me aprender. E na igreja eu vou para me adorar a Deus. Tá certo. E na congregação? A congregação que está no Brasil, ela prega o quê? Ela prega salvação ou ela prega bens materiais para as pessoas? Ô Michel, eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim, né? Quando eu entro na igreja, eu sou igual eu falei para você, os bereanos. Eu entro para mim poder ouvir a palavra e aprender, né? O Senhor Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então eu entro lá para me aprender. E outra coisa, quando eu vejo alguém falando, mas fulano pregou errado, eu falo, boa coisa você chegou lá preparado para ouvir a palavra. Porque enquanto um monte de gente estava concordando com alguma coisa que não estava certa, você foi lá e você entendeu que aquilo não estava certo, que aquilo estava errado. Então, a gente, para mim, a palavra pregada na igreja, ela tem que ser julgada. Ela tem que ser julgada. Eu só vou falar amém com aquilo que eu acho que está certo. O que eu acho que não está certo, não tem que falar amém. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta também para você. Por exemplo, você acha quem é que tem a função de desligar pessoas do céu? É Jesus ou é o ministério? Jesus. Ele que vai fazer a separação. E de tanto, Michel, que isso aí também é outra coisa que já é pacífico e não é de hoje. Eu não sei quanto tempo faz que você não frequenta, mas assim, esse assunto é assunto que já vem sendo tratado há muito tempo a respeito disso. Os irmãos não tiram a liberdade de ninguém mais.
Não tira. Por que não tira? Mas isso aí também não é coisa de depois da pandemia. Eram assuntos que já vinham sendo tratados, de tanto que a maioria dos anciães que estão sendo apresentados hoje, eles estão sendo apresentados com uma mentalidade diferente. E não é diferente. Só um minutinho. Ouve esse áudio aqui rapidinho. Ouve com bastante atenção, olha só. De maneira que, então, esses dois ministérios, com ordenação, com a imposição da mão, numa ocasião como esta, é delegada para eles a condição de trabalhar e exercer o ministério, aquilo que é santo, que é o trabalho do batismo, da Santa Ceia, reunião da mocidade, as unções, e até entrar no caso de julgamento de coisa, como o Senhor falou a Pedro, aquele que vocês, o que tiver ligado aqui, está ligado no céu. O que vocês desligar aqui, está desligado no céu. O que vocês desligam, eu também desligo. E o que vocês perdoam, eu também perdoo. Quer dizer que esses irmãos vêm para o ministério com uma função de ajudar a salvação do povo. Então, o ministério, eles vêm com a missão de ajudar a salvação do povo. Isso é fato. Está aqui, ele colocando. Só que ele próprio colocou que a função do ministério é desligar pessoas do céu. Você está dizendo que a função é de Jesus. E aí, quem ganha nessa briga aí? Lógico que Jesus. Sabe por quê, Michel? Nessa fala aí, eu acredito que foi o irmão Cláudio que falou isso aí, né? Nessa fala aí, ele foi infeliz nessa fala. Por que infeliz? Porque quando o Senhor Jesus falou assim, ó, para Pedro, o que vós ligardes na terra vai estar ligado no céu, ele falava a respeito de vida eterna, ele não falou a respeito de desligamento. Ninguém desliga ninguém do céu. Ligar, a gente pode ligar, porque o Senhor falou, ide e anunciai. Agora, a respeito da salvação, é só o Senhor Jesus, só ele que pode desligar alguém da vida eterna, ou não. E hoje o entendimento que é pacífico entre todos é o seguinte, a gente vai conduzir, ó, isso aqui eu tô falando a fala dos irmãos, viu? A gente vai conduzir a irmandade até a porta do céu. Se vai salvar ou não vai, não está na nossa mão. Está na mão do Senhor Jesus. Então, isso é ponto pacífico hoje. Entendeu? Lógico, mas eu pego fulano falou, ciclano falou. São 25 mil igrejas no Brasil. Como que se controla 25 mil pessoas? Que alguns vêm aí de tempos recentes e outros vêm de tempos antigos. Outros aprenderam de forma diferente. E não é que... Eu não vou falar para você que os velhos, eles estavam errados. Eu vou falar que eles podem ter se equivocado em alguma coisa. Por causa dos tempos, por causa vamos falar assim, das modas da época, entendeu? E como eu falei, o que eu pensava lá atrás, há 20 anos, hoje eu penso diferente. A minha mente já mudou, já deu uma modificada em alguma coisa.